Já que o Silvio mencionou o presidente do Chile, o Gabriel Boric, ele criticou na terça-feira a falta de uma posição conjunta de repúdio a violações de direitos humanos em países como a Venezuela, Nicarágua e a Rússia. A queixa foi feita num evento organizado pelo presidente Lula e pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Nova York. Digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. E Lula voltou a criticar Israel e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e disse que é necessário parar o que chamou de genocídio na faixa de Gaza. É importante lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu ele foi julgado pelo Tribunal Internacional que julgou Putin e ele está condenado da mesma forma do Putin. É importante lembrar que já foi feito várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU, várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre. Eu, sinceramente, acho que os países que dão sustentação aos discursos do primeiro-ministro Netanyahu precisam começar a fazer um esforço maior para que esse genocídio pare. Piotr. O Lula recebeu uma série de lições de moral do Boric, do presidente de El Salvador, do Milei. Todas têm recados diretos ao presidente, até porque são aqui do continente latino-americano, podemos dizer assim. Mas ele está ouvindo recados do mundo inteiro. O discurso do Lula não teve repercussão em quase nenhum veículo internacional. E quando teve, foi, digamos, o que se chamava de fim de página, na época do jornal impresso. Ou seja, o Lula não é absolutamente ninguém hoje no mundo, ele não tem prestígio nenhum. E hoje teve que conviver com a capa, se não me engano, acho que do Wall Street Journal, que está lá, Javier Milei foi lá abrir os trabalhos na Bolsa de Valores de Nova York, em que você toca o sino lá, onde começa o pregão, também é virtual, boa parte dele, e está lá o Javier Milei na capa do principal jornal de economia nos Estados Unidos, por obra e graça, também um dos principais do mundo. O recado que o Bukele dá, por exemplo, em que ele diz aqui se mantém a propriedade privada e a liberdade de expressão, é um recado ao Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil hoje é um estado de exceção, em que o governo atua em conluio, podemos chamar assim, nesse consórcio com o Supremo Tribunal Federal, para não obedecer sequer à Constituição brasileira. Voltamos ao ponto lá, quando o Elon Musk fazia solicitações ao Brasil e denunciava o Brasil, ele usava a Constituição brasileira, não a lei americana. Ou seja, era um estrangeiro defendendo a Constituição do país, coisa que o Supremo é acusado, e nós temos provas aqui, de que simplesmente nesse novo constitucionalismo do ministro Barroso, ele deixa de lado. Essa é a capa do Wall Street Journal, está aí, ó o Milei. O Lula hoje acordou, se ele viu a capa, porque deve chegar no hotel não, na casa onde ele está, ele passou mal, mas eu acho que esconderam essa capa dele. O Javier Milei hoje é o principal líder do mundo, desse mundo, digamos, latino-americano, até pela proximidade, por ser também uma potência de fornecimento de alimentos e tudo mais que a Argentina sempre foi. O Lula hoje é um ator de quinta categoria. O Lula hoje faz parte, é quase que um garoto de recados desse mundo que se convencionou chamar globalista, mas é desses bilionários e burocratas completamente deslumbrados, sem nenhuma ideia que seja próxima do realismo das pessoas. Aonde você acha que as pessoas vão? A frase do Bukele, para mim, e o Silvio citou parte dela, é a melhor de todas. Em que as pessoas perguntam, por que El Salvador, como um país pode se reerguer tão rapidamente num flagelo que é da violência que acomete o mundo inteiro. E eu digo o mundo inteiro, inclusive países ricos. Veja o que está acontecendo na Califórnia. A Ana conta com muita frequência aqui. Aí ele diz, mas talvez deveriam fazer uma pergunta diferente. Como é que o resto do mundo está desmoronando tão rapidamente? Veja o que nós temos aqui. Olha a garantia que tem traficantes. E olha as não garantias que as pessoas que estão presas, manifestantes políticas lá do dia 8. Essa é a realidade brasileira. O Lula achar que vai à ONU e vai ser reconhecido por alguma coisa, onde é que ele teve espaço? Bom, num bilionário deslumbrado,
que vai contra a liberdade de expressão. O caso da Fundação Bill e Melinda Gates, está lá. O caso, por exemplo, de um burocrata de governo. Estou falando do presidente francês, que, claro, ele reclamou no discurso dele, veja a incoerência do Lula, ele reclamou no discurso dele que as potências mundiais, e estava olhando para a Europa, claro, não conseguem abrir espaço para os produtos de países como o Brasil. Quem é hoje o número 1 que barra os produtos brasileiros no acordo Mercosul-União Europeia? O presidente francês, ele que andou de mãos dadas aqui com Lula na Amazônia. Você acha que o mundo não está entendendo tudo o que está acontecendo? Ontem eu escrevi um artigo aí para o site da revista Oeste e disse assim, os diplomatas, eles são treinados a sorrir em público. Mas quando fecha a porta, todo mundo fala a verdade. E a verdade é, o Brasil hoje é ninguém no mundo por causa da política diplomática do Lula, que ofende a história da diplomacia brasileira. Este é o ponto. Nós fomos bons nisso e nós sabemos como ser bons em diplomacia, nós já fizemos isso. Não o Brasil de Lula. Mas o mundo sabe o que está acontecendo. E aí o mundo faz uma conta. 4 anos passam. Em algum momento isso vai passar. Em algum momento passa. Porque, obviamente, ninguém vai abrir mão do Brasil. Uma potência que gera comida para 1 bilhão de pessoas no mundo, ninguém abre mão. E com tecnologia, com capacidade de crescer. Esse é o desafio do mundo neste século. Mas se eu tenho um empecilho hoje, eu tenho um estorvo hoje na diplomacia internacional. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Mas 4 anos passam, 1 hora passa.